Agora, ó, a gente quer falar então com você. E a gente vai fazer essa pergunta pra você também, viu? Vai fazer, eu já Vai. imaginei. A hora que você deu a deixa ali, e aí, o homem na sua casa, ajuda? Ajudar? Será que ajudar é suficiente? Eu tenho que participar. Porque, ó, Abi, trabalhar fora, sustentar financeiramente a família e tomar aquelas decisões mais importantes da casa, por muito tempo, essas eram as características e as funções dos homens nas suas famílias, viu? Agora, por que o homem contemporâneo, além dessas funções, tem participado ativamente das funções da casa e tem tomado consciência, viu, de que é importante cumprir atividades como lavar, passar, cuidar das crianças e, ó, isso não tem nada a ver com masculinidade não, viu? Aliás, olha que boa notícia. Sabia que no Brasil mais de 60% dos homens já não tem mais aquele pensamento de que homem que cuida da casa ou dos filhos é menos homem? Isso é bom, hein, minha gente? Muito pelo contrário, eles são cada vez mais envolvidos nas tarefas diárias e conectados aos filhos. Relação que torna o dia a dia muito mais saudável em família. Exatamente. Então, ó, pra gente entender o homem contemporâneo e como ele vem mudando psicologicamente ao longo do tempo, vamos conversar agora com o psicólogo Rodrigo Bosco. Rodrigo, seja bem-vindo aqui na nossa casa. Viver a tarde com a gente, meu querido. Seja bem-vindo. Prazer, Rodrigo. Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade aqui no nosso sofá. Olha, pra gente bater um papo sobre isso. Antes da gente começar, a gente preparou um material pro pessoal de casa começar a já refletir se isso tem acontecido. Vamos assistir todo mundo junto? Vamos acompanhar juntos, pode ser? Então vamos lá. Durante muito tempo, o papel do homem na sociedade foi visto de uma forma rígida. Ele era o provedor, o chefe da família, aquele que saía para trabalhar enquanto a mulher cuidava da casa e dos filhos. Mas isso mudou, e mudou muito. O homem contemporâneo é um homem que participa. Ele não só ajuda, ele faz parte. Hoje ele troca fraldas, acompanha na lição de casa, prepara o jantar, organiza a rotina do lar e, mais do que isso, entende que tudo também é responsabilidade dele. Ser homem hoje é muito mais do que prover financeiramente. É ser parceiro, ser pai presente, ser sensível, ser cuidador. Um homem que não tem medo de expressar sentimentos, que reconhece erros, que aprende todos os dias, entende que a força não está em dominar, mas em caminhar junto. Uma transformação necessária e bonita, que mostra que o cuidado e o afeto não têm gênero, são valores humanos. Que legal a gente ver, né, esse material, porque a gente sabe que isso tem mudado, mas ainda falta bastante. Às vezes o homem até se identificar nesse lugar. Esse estereótipo de que homem não chora, de que o homem tem que ser o provedor de casa, que tem que cuidar da família. Isso tem mudado? O que você tem sentido, Rô? Olha, eu acho que esse vídeo ele mostra, né, que o homem está caminhando para o encontro com a sua afetividade e com o reconhecimento das suas necessidades emocionais, né? Então, a procura que a gente tem no consultório, né, ela tem sido grande, né, da figura masculina, que tem se preocupado, né, com o seu comportamento, com aquilo que sente, com aquilo que pensa. Dentro da minha linha teórica, o Aaron Beck fala que não é a situação em si que faz, né, com que a gente se descontrole emocionalmente, mas é como a gente interpreta a situação. Então, quando a gente olha para essa história, a gente vê um homem, né, que uma masculinidade que era muito separada da mulher, muito distinta ali, né? Então, o homem fazia uma coisa e a mulher fazia outra coisa, né? Então, isso é por conta de uma ativação emocional, de um esquema emocional também, que a gente pode chamar de padrões inflexíveis, né? Então, esse homem que tem que ter um padrão enorme de desempenho para dar conta daquela família, né? E ele vai criando padrões rígidos, às vezes irrealistas, né? Eu acho que a gente também, no Ocidente, vem de uma cultura de muita autocrítica, né, de muita autocrítica, né, com os erros, com as questões que a gente vive, tanto o homem, eu acho, quanto a mulher também. Então, o homem tem essa dificuldade de se desacelerar na crítica, na autocrítica e na crítica do outro também. Então, isso tinha muito impacto, né, no relaxamento, na saúde, em ele estabelecer relações mais saudáveis, interpessoais, né? Então, o convite para esse homem contemporâneo
né? É ele continuar sendo esse provedor, esse homem que tem a sua fortaleza, né? Mas esse homem que ele se liberta desse fechamento emocional, né? Então ele é convidado a ser um pai mais participativo, ele é convidado a ser um marido mais afetivo, né? Porque ele se envolve com esse cotidiano da vida, dos filhos, com os amigos. E isso é de suma importância, né? E essa dificuldade também histórica, ela vem pela pressão, né? Então, desemprego, pressão, né, econômica, pressão no trabalho. E é muito importante que esse homem fale dos seus sentimentos, das suas emoções, né? Porque isso pode causar depressão, pode causar ansiedade. O quanto a gente viu na história, né, esses homens indo para abuso de substância, principalmente o álcool, né? Então, porque esse retraimento emocional, ele faz com que esse indivíduo se isole. Então, no isolamento, né, não há espaço, né, para que as coisas se construam, né? Então, no consultório a gente recebe muitas questões assim, mas né, meu pai não conversava comigo, ele não falava, ele era distante. E o quanto isso tem um impacto, né, na vida do homem, né, do filho homem, da filha mulher, e também na relação, né, com a esposa. Com certeza. Eu ia perguntar justamente disso, né, Ru? Quando a gente olha para as relações familiares, a gente não está falando só da divisão de tarefas para diminuir a carga, o que já justificaria isso, né? A gente sabe que a mulher, ela trabalha 2, 3 vezes mais que o homem por conta dessa carga doméstica de funções que ainda são atribuídas só a elas. Mas na relação, no desenvolvimento de um filho, por exemplo, de uma criança, tem papéis e tem lugares que o homem preenchendo, ele vai crescer de maneira mais saudável, né? Ter a participação do pai faz essa diferença já desde pequeno? Nós podemos gerar esquemas emocionais disfuncionais nos filhos, né? Eu sempre trago um exemplo, né? Um pai disfuncional. Então, o filho chega lá com a prova, né? Olha, pai, tirei 9,5. E esse pai fala assim, nossa, mas você não fez nada com a sua obrigação, você não faz nada o dia todo. Esse filho faz um presente lá do Dia das Mães. Olha aqui, pai, que eu fiz para a mãe. Agora eu não tenho tempo, eu não posso ver isso. Então, essa criança ou esse adolescente, ele pode crescer com a ideia de que, por mais que ele faça, nunca vai estar bom. Então, né, ele está trabalhando como adulto lá e o chefe vira para ele e fala assim, olha, você pode passar lá para a gente discutir uma questão do relatório? O que eu fiz de errado? Né? E confere esse relatório, hipercompensa o comportamento. E é diferente desse pai contemporâneo que está acessando essa afetividade, que o filho chega com essa mesma prova e ele fala, filho, parabéns, que bacana, né? Você está quase se aproximando de um 10, né? O que você precisa para isso acontecer? Vamos combinar da gente estudar junto. Então, é um pai que se envolve, que valida a emoção dessa criança. Então, a gente tem aí, né, esquemas mais adaptativos, mais funcionais ali. Então, a nossa visão de mundo, né, de si, né, e como a gente se vê no mundo, vem muito desse impacto, né? E temos as dificuldades também, né, dos transtornos psicológicos, de personalidade, do neurodesenvolvimento, né, que são as nossas fragilidades humanas. Mas eu acho que o que mais a gente tem que tomar cuidado é com a resignação, né? Ou poderia dizer numa forma mais popular, né, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, isso é uma rigidez, isso é uma inflexibilidade cognitiva, né? Então, isso não permite mudanças. Eu acho que a gente precisa, a todo tempo, rever o diálogo em casa também, né? Como é importante ter combinados, esquemas, ou como é que a gente vai fazer isso, como é que nós vamos dividir a tarefa. Né? A gente vê a rotina engolindo os casais, engolindo os homens, né? E a gente só vai notar que tem alguma coisa de errado quando existe um conflito, quando acontece ali um conflito muito grande, né? E esse papel da mulher também, né, Rô? Eu falo até como mulher mesmo em casa, né? Às vezes o marido, ele até quer participar de algo, né? E ele fica mais se segurando ali, porque de repente vai que não seja bom o suficiente. Então, sei lá, uma mulher que acabou de ter um bebê e ela quer, né, assim, eu sei que a minha esposa tá lotada de coisas, será que se eu ajudar no banho ou der um banho na criança e de repente a mulher, ela também não consegue desprender daquilo? Isso acontece muito. Como é que a gente pode
ter esse equilíbrio. Isso se origina, né, do comportamento aprendido, né, da criação também, desse senso de controle que a gente quer ter das coisas também, né? E dessa dificuldade de partilhar ali, de dividir ali, né? As inseguranças podem levar a esse ponto também. Eu acho que a gente precisa se perguntar, né? Eu acho que a gente chega a conclusões, assim, de como as coisas devem ser muito rápido, né? Uma questão que a gente traz na terapia cognitiva é o questionamento socrático, onde a gente vai parar para olhar o nosso comportamento, dar um passinho do lado. Puxa, isso que eu disse, isso que eu falei, esse comportamento que eu tive, né? De não ter deixado o esposo dar o banho na criança, né? Por que eu fiz isso? Né? O que está acontecendo? Por isso que a gente precisa de apoio, né? Então a psicologia está aí, né, para orientar tantas linhas terapêuticas, né? Tantas intervenções que podem ser feitas. Então, acho que a psicoterapia, tanto para o homem, para a mulher, é um caminho, né? A gente precisa olhar o nosso comportamento. A gente passa por ele que nem um foguete, né? Que nem um trem-bala, né? E às vezes as coisas vão ficando, né? E essas coisas simples, né? A minha terapeuta fala para mim, olha para as pequenas coisas, olha para as sutilezas, né? São essas coisas que vão trazendo, né, toda uma problemática aí, né? Que pode levar aí os casais a terem uma grande dificuldade no futuro, né? E às vezes até naquela ideia da praticidade, né? De, poxa, mas eu sei que não faz do meu jeito, né? Ou demora mais. Eu particularmente, eu sou uma pessoa que para lavar... Aliás, eu acho que eu sou enrolado com muita coisa, né? Eu trabalho aqui, eu não posso mentir para os meus colegas que me veem todo dia. Mas para lavar louça, por exemplo, eu demoro uma eternidade. Ainda mais eu boto um videozinho, uma musiquinha, eu tô lá, curtindo. Mas é assim, tá fazendo, deixa. O seu tempo. Vai lá, faz do jeito, né? Depois dá uma orientação se não tiver legal, mas tem que incentivar mesmo, provocar essa participação, né, Rodrigo? A gente precisa aprender a respeitar o tempo do outro, né? Às vezes o outro tem um tempo diferente, né? A gente constrói, às vezes, né, um roteiro de como as coisas devem ser, né? E nem sempre esse roteiro ele vai ser eficaz quando se trata de uma relação interpessoal, conjugal, a dois, e até com os filhos, né? Também Com até certeza. com os filhos, né? E esse bate-papo é importante, né? Acho que pra gente finalizar, se você fosse dar uma dica para quem tá em casa, tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Como, de repente, tirar um pouco essas amarras, tirar um pouco dessa rigidez? Eu acho que o que me vem é escuta. Como a gente precisa se escutar. Né? Escutar, eu acho que o que a gente sente é também escutar o outro, né? Então, quando a gente não escuta, a gente passa por cima das coisas, né? Porque a gente quer que a nossa ideia, que aquilo que a gente está pensando, aconteça. Então, eu acho que a gente precisa se escutar mais, parar, se olhar, observar, né? Então, a escuta, ela é um grande presente, né, uma grande habilidade que nós temos e que nós pouco usamos. Verdade. Vamos trabalhar. E escutar de verdade, viu, Exatamente. gente? Escutar de verdade, né? A gente precisa, viu, gente? É. Rodrigo, obrigado, viu, pela Obrigada, participação com a gente. seja Seja sempre bem-vindo. Contato na tela, a gente coloca para você que quiser saber mais do trabalho do Rodrigo, quiser fazer alguma pergunta para ele, aí @Rodrigo Bosco Psicólogo. Rodrigo, seja sempre bem-vindo à nossa casa para a gente falar, viu, dessa pauta de tantas Obrigada. outras coisas. Obrigado. Obrigada, viu?